Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal, edição de sábado, 18 de abril. Acompanhe agora as notas informativas que marcam a atualidade. O Serviço Nacional de Investigação Criminal confirmou ontem a detenção do cidadão italiano Umberto Sartori Vidocq, proprietário da residencial Caiaquanga, e de mais 3 indivíduos, no âmbito de uma operação relacionada com suspeitas de envolvimento em narcotráfico, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. O porta-voz do CERNIC, Hilário Lolli, explicou que a ação insere-se nas estratégias de combate ao crime organizado, que vêm sendo intensificadas pelas autoridades nos últimos meses. Nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, 17 de abril, foi marcada por troca de tiros que gerou pânico no interior do complexo residencial Caiaquanga. A ação estendeu-se a outras residências e escritórios ligados ao empresário italiano Umberto Sartori, suspeito de liderar grupos envolvidos em narcotráfico, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Respeitando a presunção da inocência sobre os indivíduos alvos, os quais foram aqui mencionados, recaem fortes indícios de fazerem parte de uma rede de crime organizado que se dedica aos crimes de tráfico nas suas diferentes classificações, ao crime de branqueamento de capitais, assim como a falsificação de documentos. Por isso gostaríamos de vincar que sobre estes indivíduos recaem fortes indícios. Segundo o porta-voz do CERNIC, além de Umberto Sartori, foram igualmente detidos outros cidadãos de nacionalidade moçambicana com alegadas ligações ao cidadão italiano. O senhor Manzar Saed Abbas, o senhor Tarmomed Valai Mahomed, conhecido por Shabir, assim incluindo também as residências, a residência do senhor Anas Tarmomed, que é o filho do último cidadão. Hilário Lolli avançou que as buscas foram realizadas com base em mandamentos judiciais, visando a recolha de provas no âmbito de processos em curso. Foram apreendidos vários bens aqui neste local, assim como em outros, que, conforme dissemos, serão submetidos àquilo que é a peritagem forense, para sustentar ou trazerem ainda mais aquilo que é o sustento passa a repetição, daquilo que são os indícios que recaem sobre os mesmos. Hilário Lolli acrescentou ainda que as operações semelhantes vão prosseguir em todo o território nacional, contando com o apoio das Forças de Defesa e Segurança e de outras entidades judiciárias no âmbito do reforço de combate ao crime organizado em Moçambique. A ida do Procurador-Geral à Assembleia da República para apresentar o seu informe anual sobre o estado da justiça e da legalidade em Moçambique constitui um momento de elevada importância institucional e democrática. O posicionamento é da bancada parlamentar da Frelimo, que espera que Américo Letela apresente um informe claro, objetivo e transparente, refletindo com rigor a realidade da justiça no país. E será o seu segundo informe anual sobre o estado da justiça e da legalidade em Moçambique, desde que tomou posse em finais de 2024 para dirigir o Ministério Público. Américo Letela volta a apresentar-se perante os 250 deputados da chamada Casa do Povo. Para a bancada parlamentar da Frelimo, mais do que o cumprimento de um imperativo constitucional, espera que a informação a ser apresentada seja transparente e traduza fielmente a realidade do sistema de justiça no país. Nós esperamos um informe claro, objetivo e transparente, que reflita com rigor a realidade da justiça em Moçambique, incluindo os avanços alcançados, mas também os desafios persistentes. A Frelimo aguarda igualmente esclarecimentos sobre matérias de elevado interesse público, com destaque para o combate à corrupção e à criminalidade organizada, a celeridade processual e o acesso à justiça
pelos cidadãos. A atuação do Ministério Público na defesa da legalidade, do patrimônio público e dos direitos fundamentais. Gildo Moaga, deputado desta formação política, entende que esta é uma oportunidade única para o Procurador-Geral da República contribuir para a reposição da confiança dos cidadãos nas instituições do Estado. Esperamos que este informe contribua para o reforço da confiança dos cidadãos nas instituições do Estado, promovendo uma justiça mais próxima, mais eficaz e mais credível. A Assembleia da República, portanto, no exercício das suas competências de fiscalização, saberá apreciar este informe com sentido de responsabilidade, rigor e compromisso com os interesses superiores da nação. Desta forma, a bancada parlamentar da Frelimo reafirma a importância deste informe como um pilar do Estado de Direito democrático, onde devem prevalecer a transparência, a responsabilidade e a prestação de contas. O antigo presidente da República, Armando Guebuza, afirma respeitar as leis em vigor no país e garante que irá aceitar as regalias previstas no decreto que regula os benefícios atribuídos aos antigos chefes de Estado, desde que estas sejam aprovadas pela Assembleia da República. Guebuza sublinha que não foi autor da iniciativa e, por isso, irá acatar a decisão das instituições competentes. Das críticas de vários setores da sociedade em torno do decreto que regula as regalias aos antigos presidentes da República, Armando Guebuza, um dos contemplados pelo instrumento legal, garante que irá se beneficiar do pacote mesmo em contexto de restrições orçamentais. Não, aquilo que querem fazer é discutir o problema da distribuição da pouca ou muita, neste caso pouca, riqueza que nós temos. Quem deve beneficiar e como é que deve beneficiar. O antigo estadista afirmou que não irá abdicar dos direitos que lhe foram legalmente atribuídos por se tratar de uma matéria aprovada nos termos da lei. Eu devo abdicar das coisas, que é uma lei que é decidida pelo governo. O problema das regalias tem que ser tratado no quadro da distribuição dos recursos. E quem deve fazer essa decisão é aquele que tem os dados, os detalhes, os números, e outras coisas, naturalmente. Armando Guebuza reagiu igualmente à carta do Centro de Integridade Pública que insta os antigos presidentes da República a renunciarem voluntariamente às regalias, afirmando que ainda não teve acesso ao documento. Não recebi essa carta. Eu ainda não estudei a questão. Vai ver quais são os argumentos que o CIP faz. O pacote de regalias, aprovado por decreto para antigos chefes de Estado, inclui, entre outros benefícios, um salário mensal de cerca de 8.000 euros, renovação de viaturas a cada 5 anos, atribuição de residência oficial, renovação periódica de mobiliário, férias pagas e outras mordomias associadas ao Estatuto. O presidente da República, Daniel Chapo, convidou ontem empresários chineses a investir em Moçambique, destacando o país como destino seguro e estratégico com oportunidades concretas nos setores da indústria, energia, agricultura e infraestruturas. O encontro com empresários chineses teve lugar no âmbito da visita de trabalho que o chefe de Estado efetua àquele país asiático. No âmbito da visita de trabalho à China, o presidente da República, Daniel Chapo, manteve o encontro com empresários chineses, durante o qual apresentou oportunidades concretas de negócio em vários setores, com destaque inicial para o petróleo e gás. Moçambique é um país bastante rico em potencialidades. Eu podia começar pela área do gás, onde temos neste momento 4 grandes projetos
2 projetos que estão a ser levados a cabo por uma empresa italiana de cerca de 15 bilhões de dólares. Também temos um projeto que está a ser levado a cabo pela Total, uma empresa francesa, também de 15 bilhões de dólares, e uma empresa também, a Exxon, de um projeto de cerca de 20 bilhões de dólares. O potencial nos setores mineiro e de energia também foi destacado pelo chefe de Estado. É um projeto rico em recursos minerais, como ouro, areias pesadas, grafite e outro tipo de minerais, quase todos os tipos de minerais. É um país rico para fazer investimentos na área de energia, porque pode-se construir centrais elétricas a gás, centrais elétricas através de água nos rios, e também pode-se construir centrais elétricas solares e também centrais elétricas através do vento. Os negócios nas áreas de transporte e logística, as zonas econômicas especiais, bem como o potencial agrícola, estiveram igualmente em evidência com vista a atrair o investimento chinês para Moçambique. Estamos aqui para convidar os nossos irmãos empresários de Yunnan para poderem visitar Moçambique, conhecer as oportunidades. A nossa embaixadora está aqui, trabalha conosco, a embaixadora da China em Moçambique. O nosso embaixador também em Moçambique, que está aqui na China, está aqui conosco. E depois vou convidar os colegas para se apresentarem, que é para juntos podermos trabalhar para desenvolver Moçambique e também fazer negócio em Moçambique para a China. A visita do chefe de Estado à China enquadra-se na sua participação no Fórum de Negócios Moçambique-China em resposta a um convite do seu homólogo Xi Jinping. A província do Niassa quer deixar de ser apenas um gigante em extensão territorial para afirmar-se como uma potência nacional nas exportações. A intenção foi apresentada pela governadora da província, Judith Massingel, durante o workshop sobre o comércio internacional e financiamento, realizado na última quarta-feira em Maputo. Na ocasião, a dirigente anunciou a realização, no próximo dia 27, de um fórum de investimento na província com enfoque no geoprocessamento das culturas produzidas localmente. Com uma extensão superior a 120 mil quilómetros quadrados, a província de Niassa alia uma baixa densidade populacional a uma vasta disponibilidade de terras aráveis, grande parte ainda por explorar. Intervindo na segunda edição do workshop sobre o comércio internacional e financiamento, Judith Massangel destacou que a fertilidade dos solos constitui o principal atrativo para investidores. Apesar do potencial em recursos minerais, a aposta imediata da província passa pela transformação da produção agrícola em produtos de maior valor acrescentado. A província de Niassa é a mais extensa do país, com condições agroecológicas ótimas para a produção agrícola, mas também não nos limitamos na produção agrícola, também temos recursos minerais, mas a nossa aposta neste momento é mais para os produtos agrícolas. É neste âmbito que no dia 27 do mês em curso vamos realizar o nosso fórum de investimentos, o Forim 2026, onde teremos como prioridade para o agroprocessamento das culturas do milho, feijões, morangos, e também queremos fazer a promoção da cadeia de valor dessas culturas e não só. Para a governadora, o diferencial competitivo do Niassa reside na qualidade dos seus solos, que conferem características únicas a produtos de elevado valor comercial, como o café e a macadâmia. Com isso, queremos dizer que no tal fórum teremos oradores moçambicanos, oradores sul-africanos, brasileiros, para transmitir-nos a experiência de cada um deles para podermos desenvolver
essas culturas elencadas para o nosso fórum. Não queremos limitar nas culturas aqui mencionadas, mas teremos a oportunidade de, quem sabe, descobrir outras culturas, porque nós produzimos a macadâmia, produzimos o café e, modesta à parte, os nossos produtos têm um sabor diferenciado, porque os nossos solos têm um pH que permite que as nossas culturas tenham um gosto diferente. O desafio, segundo a dirigente, é transformar este potencial em acesso efetivo ao financiamento, permitindo que produtos do Niassa cheguem ao mercado global com maior competitividade. Vamos agora cumprir com os nossos compromissos comerciais. Voltaremos em instantes com mais notícias. Até já. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. O Play, a tua maneira. O Play, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. Vantagens de investir em bolsa: maior transparência nas transações, maior facilidade de compra e venda, maior universo de investidores. Acha que a escola e o professor perdeu a autoridade e a centralidade daquilo que devia ser na sociedade? A escola não perdeu a centralidade. Foi-lhe atribuído total tarefa de cuidar das crianças, do crescimento das crianças, mas não lhe foi atribuído os recursos para isso acontecer. Qual é o país que usa este modelo, o sistema modular de organização do currículo? Essas coisas não vêm para o Banco Mundial. Aí está. São trazidas estas coisas todas para destruir sistemas de educação, para tornar países cada vez mais subdesenvolvidos e levá-los a endividamento. Não é possível dizer que houve reforma do ensino técnico trazendo este modelo de organização do currículo. Houve destruição. Estamos a formar um país de ladrões. É o que se fala. Também as televisões produzem muito ladrão. Viu esta coisa de avaliação do Banco Mundial sobre a pobreza de Moçambique? Concorda com aquilo? Moçambique é tão pobre como eles dizem ali? Não é possível. Logo a seguir está a pagar 700 milhões de dólares. É pobreza isso?
De volta ao Jornal da Noite, continuamos com as notícias. Organizações da sociedade civil e instituições do Estado reuniram-se ontem na cidade de Maputo para refletir sobre o papel dos direitos humanos no contexto do diálogo nacional inclusivo. O encontro destacou a urgência de reforçar a capacidade das instituições públicas e assegurar a transparência e integridade dos processos eleitorais considerados fundamentais para a consolidação de uma paz efetiva e duradoura em Moçambique. A construção de uma paz efetiva em Moçambique passa necessariamente pelo respeito e promoção dos direitos fundamentais. Foi com este enfoque que teve início a mesa redonda inserida no âmbito do Diálogo Nacional Inclusivo. Para a Comissão de Operacionalização do Diálogo, o encontro representa não apenas um espaço de debate, mas também uma oportunidade para a recolha de contribuições concretas que possam fortalecer o processo. Nós esperamos que esta mesa redonda seja uma plataforma apropriada pelas diferentes organizações da sociedade civil, ativistas que atuam na promoção e defesa dos direitos humanos, para que possam nos trazer as suas contribuições, as suas ideias, as suas propostas, para enriquecer o debate já iniciado em torno dos direitos humanos no contexto do diálogo nacional inclusivo, cientes de que temos como fim último o reforço e a consolidação da paz, da coesão nacional e da reconciliação nacional. O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Al-Bashir Makassar, alertou para as limitações operacionais das instituições responsáveis pela proteção dos direitos do cidadão. Se queremos consolidar o Estado de Direito, temos que tratar com seriedade a arquitetura das instituições que garantem direitos. E isso implica uma escolha clara: ou continuamos a operar com instituições funcionalmente limitadas, ou assumimos com responsabilidade o reforço estrutural dessas mesmas instituições. Os temas desta mesa redonda são, por isso, estruturantes: a capacidade e independência da Comissão Nacional de Direitos Humanos, a coerência entre ratificação e internalização de instrumentos internacionais, a relação entre liberdades de manifestação, justiça transicional e prevenção de conflitos e a transição de uma igualdade formal para uma igualdade substantiva. Para além do reforço institucional, a mesa redonda trouxe à tona fragilidades persistentes na democracia moçambicana. O ativista e defensor dos direitos humanos, Adriano Novunga, defende que a instabilidade no país não resulta da vontade popular, mas sim das falhas estruturais no sistema de escolha dos governantes. Porque o moçambicano é uma pessoa herdeira de cultura política e social. O que divide os moçambicanos, Sr. Presidente, são as eleições que são fraudulentas. E a percepção de que não há preocupação para resolver este problema de as eleições serem um instrumento de os moçambicanos livremente escolherem e essa escolha ser respeitada. O encontro termina com o desafio de transformar as reflexões apresentadas em ações concretas, capazes de garantir que os direitos e igualdades deixem de ser apenas princípios formais e passem a constituir uma realidade efetiva para todos os moçambicanos. Magistrados e advogados participaram numa formação de 2 dias sobre princípios orientadores de negócios e direitos humanos. Promovida pelo Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, em parceria com a Associação Moçambicana de Juízes, a iniciativa visava reforçar a capacidade técnica e institucional dos operadores da lei na interpretação e aplicação de padrões internacionais, garantindo uma tutela jurisdicional efetiva em casos de violações de direitos humanos envolvendo atores empresariais em Moçambique. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou em 2011 os princípios orientadores sobre negócios e direitos humanos, o marco na evolução dos padrões normativos sobre responsabilidade,
dos atores empresariais na proteção dos direitos humanos. É neste contexto que o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, em coordenação com a Associação Moçambicana de Juízes, organizou este seminário sobre negócios, direitos humanos e acesso à justiça, com o objetivo de capacitar magistrados e outros operadores da justiça. Segundo explicou a presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Silva Comissário, a formação pretende harmonizar o entendimento e a aplicação destes instrumentos internacionais no sistema judicial moçambicano. As Nações Unidas adotou, Moçambique também o adotou em 2011, os princípios orientadores sobre negócios e direitos humanos. Estes princípios são transversais e mostram, em termos de, por exemplo, altos projetos, como é que estas empresas têm estado a impactar as comunidades e se o seu trabalho, além de trazer investimento, está a cumprir com a questão dos reassentamentos, se temos questões de escravidão moderna, de trabalho infantil, e como é que estas situações acontecendo são levados à justiça, como é que é o acesso dos nossos concidadãos à justiça. Então, são princípios orientadores que são necessários que todos nós, enquanto administradores da justiça, possamos ter conhecimento para podermos usar como ferramenta na nossa atuação. Por isso é que reunimos estes atores e estamos aqui a descortinar como resolver, em casos de estudo, as situações que já aconteceram, em Tete, em Vilanculos, em Cabo Delgado, para ver qual é a melhor solução que nós podemos trazer. Em representação das Nações Unidas, Ivete Mafunda destacou que o investimento, sobretudo na área de recursos minerais, não deve comprometer os direitos humanos, sublinhando a importância de orientar os aplicadores da lei nesta matéria. Haver dinâmicas de todo tipo, há sempre desafios. No nosso caso, somos um país que eventualmente está numa primeira fase a receber muito investimento de várias áreas, está a explorar áreas novas. A população, desde há pouco tempo, há menos de 20, 30 anos, está com novas dinâmicas, algumas de reassentamento, algumas outras, quer dizer, que têm a ver com questões de negócios e direitos humanos e não conhece, não sabe negociar. Então estamos todos a aprender. É necessário que Moçambique esteja preparado, é por isso que nós estamos a fazer esse trabalho. Tanto mais que com o Ministério da Justiça avançou-se com o Plano Nacional de Negócios e Direitos Humanos, que é uma diretiva das Nações Unidas, para que existam planos nacionais nesta área. Se explorar as formas de melhor defender os direitos das pessoas, conteúdo local, direitos trabalhistas, questões referentes a mulheres, a trabalho infantil e não só. Quer dizer, temos que estar preparados para o desenvolvimento. O desenvolvimento tem o seu custo, mas que este custo não sejam as pessoas, que não sejam as comunidades, seja uma preparação conjunta de todos nós para que alcancemos o tal desenvolvimento sustentável. Por sua vez, o advogado e defensor dos direitos humanos que participou do seminário como formador, considera a formação relevante para atualizar os administradores da justiça sobre as normas internacionais que regulam a relação entre negócios e direitos humanos. Esta formação tem a importância de juntar operadores da área de justiça, né? Profissionais que estão nas magistraturas, magistratura judicial, magistratura do Ministério Público e advogados. E isto é importante porque o Ministério Público é aquele que tem o mandato de olhar para os direitos coletivos e difusos, né? Então, pela lei, o nosso Ministério Público é o primeiro defensor, digamos assim, dos direitos fundamentais dos trabalhadores em relação às suas empresas. E este tipo de formação é uma formação que faz um refreshment naquilo que são as suas obrigações enquanto
magistrados do Ministério Público. Mostra para eles também quais são os mecanismos legais que têm, tanto a nível nacional e, sobretudo, mecanismos internacionais. Estes guidelines sobre empresas e direitos humanos, eles têm alguma força indireta no nosso ordenamento jurídico, porque podem ser utilizados para interpretar melhor a norma, podem ser utilizados para melhor clarificar e podem ser utilizados também para fazer a conexão entre a legislação moçambicana e as convenções internacionais que foram ratificadas. Espera-se que a iniciativa contribua para a criação de uma base comum de entendimento entre magistrados, facilitando a aplicação de instrumentos como a Convenção da Kampala e os princípios orientadores sobre negócios e direitos humanos, bem como a identificação de casos de referência para futuras decisões judiciais no país. A seguir, o jornalista e editor do semanário Confidencial, Rui Lamarques, apresenta os destaques da 5ª edição do jornal, que sai este domingo às 10 horas. Acompanhe. Bem-vindos ao espaço que o Confidencial tem todos os sábados aqui na MDC TV. Espaço esse que nos foi concedido para falar dos destaques da edição dos domingos às 10 horas do Confidencial. O que é que nós temos para amanhã? Amanhã nós temos uma edição que também enquadra uma resposta. Amanhã o Confidencial publica uma investigação que à primeira vista parece tratar de temas diferentes daqueles que nós costumamos a publicar, mas que acabam por revelar o mesmo problema que temos estado a tratar desde a primeira edição, que é exatamente a forma como o sistema funciona quando deixa de ser controlado. Na primeira investigação que temos, seguimos o percurso do DUAT, né? Identificamos cidadãos que estão com os processos emperrados por conta de um valor, ou seja, um DUAT chega a custar, fora dos mecanismos formais do município de Maputo, 130 mil meticais. Então o Confidencial reuniu evidências, transferências por M-Pesa, por Emola, para funcionários municipais que garantiram que com isso esses processos seriam acelerados. Então nós identificamos esse circuito, mas mais do que identificar e denunciar, o Confidencial propõe uma coisa diferente, porque se o município de Maputo, por exemplo, sistematizar, digitalizar os processos, é bem provável que consiga minimizar o impacto que alguns cidadãos representam para o erário. Então é isso que o Confidencial propõe nesta investigação, mas temos uma segunda investigação que é uma resposta, na verdade é o desenvolvimento de investigações que já vínhamos fazendo, porque nós falamos de caldos, falamos de pensos e fizemos várias perguntas à NARM. Mandamos 2 cartas para a NARM, uma no dia 1 de abril, a questionar sobre pensos higiênicos, o impacto que eles têm na vida das mulheres, e uma carta que fizemos no dia 15, a questionar sobre a composição dos caldos. A NARM, estranhamente, respondeu a carta de dia 15, não respondeu a carta de 1 de abril. E disse, como vemos aqui, que não é sua competência olhar para alimentos. Então, o que é que nós fizemos? Como a NARM olha para medicamentos, já prevíamos que poderíamos ter uma resposta como essa, nós já tínhamos nos antecipado e temos novas questões para a NARM, porque naquilo que é sua competência, ela também não está a operar como deve ser. E esta edição vai uma no dia 1 de abril, a questionar sobre pensos higiênicos, o impacto que eles têm na vida das mulheres, e uma carta que fizemos no dia 15, a questionar sobre a composição dos caldos. A NARM, estranhamente, respondeu a carta de dia 15, não respondeu a carta de 1 de abril. E disse, como vemos aqui, que não é sua competência olhar para alimentos. Então, o que é que nós fizemos? Como a NARM olha para medicamentos, já prevíamos que poderíamos ter uma resposta como essa, nós já tínhamos nos antecipado e temos novas questões para a NARM, porque naquilo que é sua competência, ela também não está a operar como deve ser. E esta edição vai provar isso. Porque há uma série de medicamentos que são prejudiciais para a saúde, e nós já dissemos na edição
ou na nossa aparição passada, que nós saímos de uma situação de doenças não transmissíveis de 7% para quase 30%, e estes medicamentos que a ANARM devia controlar, que tem lá os dados todos, que são importados por empresas certificadas, estão onde ela devia controlar. Então, a questão que nós vamos levantar é, e em relação a estes medicamentos, aqui onde é a vossa competência. E também nesta edição nós vamos trazer o índice do silêncio institucional, que é uma coisa que vamos atualizar todas as sextas-feiras para ver que instituições respondem primeiro e quais é que respondem muito fora do prazo e quais são aquelas que permanecem em silêncio. Obrigado. Estes são os principais destaques do Confidencial. Até. Foram estes então os destaques do Jornal Confidencial, que sai amanhã às 10 horas. Hoje é sábado e não fugimos à regra. Temos a opinião de Elísio Macamo. Nesta edição, o sociólogo analisa o crescimento da religiosidade no país, associando-o à busca de sentido em contexto de incerteza e fragilidade institucional. Boa noite, estimados telespectadores. Para mim é intrigante e ao mesmo tempo inquietante a vitalidade da religião em Moçambique. Não tanto pelo crescimento em si, que pode ser explicado de várias maneiras, mas pela sua eficácia, pela capacidade que estas igrejas têm de mobilizar pessoas, de organizar comportamentos, de criar compromisso e até arrecadar recursos, muitas vezes de forma mais eficaz do que as próprias instituições do Estado. Muitos de nós reagimos indignados aos excessos. Criticamos os pastores por pedirem dinheiro de forma tão descarada aos seus fiéis. E pedimos até medidas duras, queremos regular ou mesmo punir. Mas não perguntamos o que torna isto possível. É assim, o crescimento desta religiosidade não acontece no vazio. Ele acontece num contexto muito concreto de incerteza, de precariedade, e de instituições que falham em oferecer explicações convincentes, em oferecer reconhecimento social e, sobretudo, em oferecer perspectivas reais de futuro. E é neste vazio que a religião entra, não apenas como uma crença, mas como uma resposta organizada. Então, essas igrejas fazem algo que nós, coletivamente, temos dificuldade em fazer. Elas dão às pessoas uma linguagem para entender a sua vida. Elas oferecem reconhecimento e mantém aberta a possibilidade de transformação. Nós podemos discordar dos meios, podemos criticar os excessos, mas não podemos ignorar a função que cumprem. E o problema começa quando não queremos ver isso aí, quando preferimos tratar o fenômeno como um desvio ou como manipulação e não queremos olhar para as condições sociais que tornam esta forma de mobilização não apenas possível, mas necessária. Então isto tem implicações políticas. Quando milhões de pessoas procuram de forma tão intensa este tipo de resposta, isso pode querer dizer que as instituições formais não estão a conseguir cumprir plenamente o seu papel. Um Estado que funciona não elimina a fé, mas reduz a necessidade de transformar a esperança em mecanismo de sobrevivência. E o mais curioso e talvez até mais revelador é que muitos atores políticos parecem ter percebido isso. Hoje, quase todos fazem questão de se apresentar como profundamente religiosos. Rezam em público, invocam Deus a toda hora e fazem questão de exibir a fé. Mas o que significa esta religiosidade quando não se traduz em responsabilidade concreta perante o sofrimento dos outros? Então, há aqui um risco muito sério, em minha opinião. Quando a fé se torna a linguagem dominante do espaço público, mas sem correspondência na prática política, ela pode funcionar como substituto da responsabilidade. Como se a invocação de valores espirituais pudesse compensar a ausência de ação efetiva. E talvez seja por isso que devamos desconfiar, não da fé em si, mas da necessidade de a exibir. Porque a fé que precisa de ser mostrada com insistência pode ser menos um sinal de convicção e mais um recurso de legitimação. No fundo, a questão não é saber se a religião está a crescer. A questão é saber o que o seu crescimento nos está a dizer
sobre o país que estamos a construir. E o meu palpite é que não é a religião que está a mais, é a política que está aquém. Uma política que abdicou da sua responsabilidade de criar instituições que mereçam a confiança das pessoas. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. Está completa a informação para a edição deste sábado do Jornal da Noite. Continue ligado à MBC-TV e poderá acompanhar o programa Moçambique 50 anos com o jornalista José Belmiro. Boa noite. Estávamos na quarta etapa do Rally Dakar. A etapa mais longa, cerca de 1000 km. Mais ou menos a meio tive uma queda onde na altura não sabia como tinha acontecido, mas tinha partido 2 costelas. Não o soube na altura. Quando me perguntaram onde era a dor, eu apontei que era para aqui, quando a dor era em baixo. Conseguimos fazer com muita dor, com muito sacrifício, mas conseguimos concretizar o nosso objetivo. Tenho todo gosto em vos convidar para o evento Só Eles. Será de confraternização, será também de partilha de experiências, de fazermos um pouco de networking, mas também a parte empresarial e esta nova missão de embaixador de turismo da República de Moçambique. Contamos com vocês. Obrigado. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 89 0. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes-malungane.